Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estrutura de dados 1 e agora nós vamos falar de lista duplamente encadeada, por que ela foi criada, como ela pode ser implementada e também veremos uma questão de concurso sobre ela. Então já vai dando seu like aí e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Então, o problema que motivou a criação desse tipo de lista é que nas listas simplesmente encadeadas, que foram alvo de vídeo também aqui nesse canal, nós temos que percorrer toda a lista para descobrir o elemento anterior. Eu até tenho, como nesse desenho aqui, um apontamento, uma ligação para o último elemento. No entanto, eu não consigo descobrir o penúltimo, porque eu tenho ligações apenas da esquerda para a direita. Então, eu tenho que percorrer elemento a elemento até descobrir esse penúltimo. Isso é fundamental para eu inserir um elemento aqui entre o 11 e o 5, por exemplo. E lembrando que essas posições onde eu aloco cada elemento desse não estão contíguas na memória, não estão um ao lado da outra. Então a memória RAM hoje é muito rápida, que é onde os elementos são guardados, mas isso tem um custo computacional alto, já que eu tenho que pular entre posições de memória distintas. Então, a lista duplamente encadeada vem para resolver esse problema, inserindo uma nova ligação, agora o nó anterior, nessa estrutura de dados. Então, nós vamos utilizar um ponteiro novo, ponteiro extra, em cada nó, indicando então o anterior. Se antes eu tinha um next, como aqui, ó, x1, apontando para o próximo, que é o x2, que aponta para o null, ele é o último, então ele aponta para o null. Então todos os nós, numa lista simplesmente encadeada, que é essa daqui, apontam apenas para o próximo. Então, nessa nova estrutura de dados, eu vou inserir aqui ponteiros para o anterior. Então eu tenho aqui o conteúdo do elemento, um ponteiro para o anterior e um ponteiro para o próximo. E aqui no primeiro elemento, o anterior é nulo. Então nós temos aqui esse símbolo que aponta para o nulo, ele significa que é nulo o seu conteúdo. Então nós temos aqui o anterior nulo, assim como nós temos no final da lista o próximo também como nulo. Então nós temos um gasto sim de memória adicional, porque eu vou dobrar o número de ligações, mas eu vou ter uma facilidade de processamento de toda a lista. Eu não vou precisar percorrer ela em algumas operações, como eu falei anteriormente. Então aqui estou mostrando na implementação, nós temos também aqui o header, que aponta para o primeiro elemento, e também o trailer, que é o último elemento. Em cada nó eu tenho um sucessor e também um antecessor. Então assim que essa lista duplamente encadeada funciona. Então vamos à nossa questão de concurso. Eu vou deixar aqui vocês lerem um pouquinho, dei pause e pensem, está muito fácil, mas agora então vamos ler, vamos aos nossos comentários. Então é uma pergunta do ano de 2014 do órgão Banco da Amazônia, uma questão feita pela Sesgran Rio. Uma lista duplamente encadeada tem como característica ser formada por elementos que se concatenam de forma circular? Não tem nada disso. Isso é a lista encadeada circular que vai ser alvo de outro vídeo. Então nem vou ler o resto aqui, vou otimizar meu tempo. Essa é outra dica para concurso. Você pode ler aí, se você já descartar, você passa para o próximo item. Contém, além de um ou mais campos-chave, mais um campo de ponteiro, o próximo. Não, ela tem um anterior. Então vamos para o próximo item. Letra C. Contém, além de um campo-chave, mais um campo de ponteiro, o próximo. Nem vou ler mais nada. Não é o próximo, é o anterior. Contém, além de um ou mais campos-chave, dois outros campos, o próximo e anterior, que permite acesso aos elementos adjacentes, o próximo e anterior, presentes na mesma lista. Então, aqui está totalmente correto. Olha, a letra E é apenas para desencargo de consciência. Estão em posições adjacentes de memória, sim. Não estão não. Na verdade, você lembra que eu falei? Estão em posições aleatórias. Somente nós temos aí os seus ponteiros. Permitindo acesso sequencial? Também não. Acesso sequencial acontece nos arranjos com memória estática. Então isso aqui está errado porque
não tem acesso sequencial, pelo contrário, é um acesso a posições distantes de memória, mas eu tenho aí o encadeamento justamente para arrumar isso, solucionar essa questão. Então, é a letra D mesmo. Então, vamos aqui, palmas para nós. Acredito que vocês também acertaram, porque é bem fácil. Porém, a gente tem que estudar, e isso é sempre assim que funciona. Agora vamos para a implementação. Eu vou passar rapidamente essa parte e depois vou mostrar funcionando, rodando, que é o que eu sei que vocês gostam muito. Lembrando que esse código se encontra, na verdade, também está no nosso GitHub e o link está na descrição desse vídeo. É importante que vocês treinem, acessem e importem no seu editor de código Java aí. Então nós temos a classe nó, que ela tem agora dois outros nós aqui dentro. Nós temos o conteúdo, aqui é uma string, e agora nós temos, além do next, o prev. Ou seja, você pode aproveitar a sua implementação, vai até simplificar ela, a implementação da lista simplesmente encadeada. Você vai acrescentar mais um ponteiro agora, o prev. Prev vem de previous em inglês, que é o anterior. Então nós temos agora o construtor, sempre acrescentando esse previous. Aqui mais métodos para obter o elemento. A gente sabe que a gente nunca pode acessar os atributos diretamente, sim a partir de métodos. Então isso que é feito aqui. O set também é feito, então nós temos os gets e os sets devidamente constituídos aqui. Agora, para criar a lista, nós vamos utilizar um nó para o header, que é o primeiro elemento, um nó para o trailer, que é o último elemento. Aqui ele falou node, você pode encontrar como node ou como nó, e também o tamanho da lista, que é um inteiro chamado size. Então, ao inserir o elemento size é incrementado em uma posição, e ao remover o elemento, o size é decrementado também em uma posição. Então nós temos aqui o construtor, que é o método invocado quando você cria o objeto. Mais métodos adicionar no primeiro. Então aqui tem toda a explicação. Eu vou fazer todas as verificações e setar nesse nó o próximo, o prev, que é o anterior, e vou adicionar size igual a size mais 1. E vou adicionar aqui, ó, como adicionou no começo, eu vou ter aqui header.setNext, o nó. Então, esse header, qual vai ser o primeiro ali? O nó. Isso está sendo implementado, pessoal, da mesma maneira que foi mostrado naquele gráfico anterior aqui. Então, nós temos aqui a obtenção do size, poderia ser getSize, fica a seu critério. Uma verificação se está vazia a lista ou não, retorna size igual ou igual a 0. Então, vai retornar true se a lista estiver vazia. Retorna então aqui nesse outro método getFirst, o primeiro da lista, verificando logicamente se a lista está vazia ou não. Retornando aqui o último elemento. Aqui retornando o nó anterior. Lembrando aqui que a gente não tem mais aqueles laços de repetição, um enquanto ou um para, que facilita aí agora na implementação e fica um pouco mais rápido, porque eu tenho esse ponteiro. Então, se você comparar a implementação até aqui no nosso vídeo de uma lista simplesmente cadeada para essa, você verá que não precisa mais do for, simplificou o código. Aqui nós temos o próximo, vai retornar então o próximo elemento, bem simples, olha, um método bem pequeno mesmo. Aqui nós temos a inserção de um nó antes de um dado, então eu tenho dois nós passados como parâmetro e ele vai colocar um após o outro. Add after, mesma coisa do antes, o que muda é a ordem dessa inserção de um antes ou um após o outro. Aqui nós temos a parte de remoção, o add last, que adiciona no último, então ele pega o trailer e aproveita o método add antes. O que é adicionar no último elemento? É adicionar um nó antes do trailer, que trailer é o último. Aqui a verificação se o nó possui antecessor. Então, o único nó que não possui antecessor qual é? O cabeça, que é o header. Tem sucessor é a verificação se ele não é o trailer, na verdade. Que o único que não tem sucessor é o trailer, que ele é justamente feito para ser o último.
Agora o último método é para imprimir a nossa lista, utilizando o toString. Então, se você vai lá e dá System Out na lista, ele vem automaticamente e busca o toString, assim como é feito em todas as classes em Java. Se você coloca para imprimir um objeto daquela classe, ele vai lá e procura o toString, um método dentro dessa classe. E aqui o legal é que o desenvolvedor que fez esse código, ele se preocupou em colocar aqui, ó, a verificação se é o primeiro, ele coloca esse pontinho aqui, que é apontamento para o início, né, da lista. Aqui nós temos o ponteiro de volta e o ponteiro de ida, digamos assim, da esquerda para a direita, na verdade da direita para a esquerda e aqui da esquerda para a direita. Aqui nós temos o i++, que é o controle aqui do meu contador, e um ponteiro para o próximo. Ele vai sempre atualizando para imprimir essa lista da maneira adequada. E aqui, ao terminar, ele vai imprimir aqui essa última posição, que é a ligação para o fim da lista. Vocês vão ver na prática como fica legal essa impressão. Então, agora nós vamos ao código. Eu sei que essa parte vocês gostam muito, para a gente ver se funciona ou não. Lógico que eu já testei antes, então vai funcionar assim. Então nós temos aqui a classe principal, que tem o void main. Então aqui esse método é chamado quando a gente executa esse software, esse programa. Aqui nós temos o dNode, que tem o next e o previous, ou seja, duas ligações. Nós temos o construtor, os gets e sets, como eu disse anteriormente para vocês. E aqui a classe da lista duplamente encadeada, ou lista duplamente ligada. Vocês podem encontrar com esse nome também. Então aqui todo aquele código que eu já mostrei nos slides para vocês. Então aqui vocês podem brincar, testem e verifiquem realmente se está funcionando. Entendam cada ligação desta, tá bom? Tentem fazer no papel aquelas animações, aqueles desenhos, aqueles esquemas, ou até mesmo aí no computador. É bem legal, isso vai consolidar o entendimento por parte de vocês. Então vamos agora à melhor parte, rodar. Tirar essas linhas em branco aqui. Olha só, explicando antes de rodar como que funciona. Eu estou inserindo no início o 2, depois no início o 1, aí vai ficar 1, 2. E depois no fim o 3, ou seja, vai funcionar assim, 1, 2, 3, vai inserir dessa maneira. Aqui vai imprimir os elementos chamando o toString, lembra que eu expliquei isso para vocês? Vai fazer automaticamente o que tem no método toString. Eu não preciso vir aqui, ó, e pôr lista 1 toString, tá vendo? Não preciso. Poderia até colocar, funciona também, mas é automático isso daí. Voltando aqui, eu tenho um for, uma repetição. Aqui eu esqueci um parênteses, vou apagar. Bom que o Eclipse me ajuda, ele aponta aí os problemas. Então aqui eu tenho um laço até 50 que vai inserir no final. Vai inserir o quê? Esse index 1. Eu tenho que converter ele para string, porque vocês lembram que a classe nó, ela espera o quê? Uma string. Então nós temos isso aqui, então eu tenho que converter. Isso é feito facilmente. Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem utilizar aqui, ó, string.valueOfIndex, que vai transformar em string, ou concatenar com espaço vazio. Também funciona. Esse é um macete, eu acho um pouquinho mais feio, no entanto, funciona adequadamente. E aí ele vai fazer a conversão automática a partir dessa soma. E como essa string vazia não muda nada no que está escrito, então vai apenas converter. Um jeito um pouco mais feio de fazer, mas que funciona. Então vamos testar. Vou salvar aqui, vamos rodar. Aqui, ó, como imprime, ó. Antes nós tínhamos só 3 elementos, e aqui mostra que está sendo apontado o header para esse elemento 1, e aqui é o ponteiro de volta. Olha que legal. Então aqui nós temos o ponteiro de ida, da esquerda para a direita, e o da direita para a esquerda, voltando o next aqui e o previous, ou anterior. E aqui o último elemento apontando então
para o null também, como eu disse para vocês. Então, nós temos a impressão de modo gráfico, bem didático para vocês. E aqui os 50 elementos, ó. Então, está funcionando normalmente. Eu gostaria, então, de agradecer a audiência de vocês mais uma vez, pedir o seu like e que se inscrevam nesse canal. Até o próximo vídeo. Um abraço!